Vamos lá, Números capítulo 11, versículo 1, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada, a não ser este maná. Senhor, é a tua palavra. Eu temo e tremo quando vou falar em teu nome, Senhor. E por favor, não me deixe falar minhas opiniões, elas não valem a pena. Ninguém veio aqui para ouvir a história da minha vida, ninguém quer saber das minhas experiências, ninguém quer saber do que eu acho, do que eu penso, ninguém. A minha vida não interessa para ninguém. Eu quero pregar a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que incendeia a alma, que dá força necessária para um homem se levantar da cama e enfrentar a vida, ainda que nada fora dele mude. Mas se a palavra estiver dentro da alma, o coração pega fogo, Senhor. E por misericórdia, fala conosco. Temos pessoas do Brasil inteiro e fora do país conectadas, ovelhas lirianas aqui em São Paulo. Nós somos carentes da tua voz. Por favor, Deus, estremece nossa alma. Nós imploramos em nome de Jesus, amém. Eu queria falar com vocês sobre algo que todos nós odiamos, que são as fases dos por enquanto. É quando você olha para alguém, a pessoa pergunta: como é que você está? E você diz: por enquanto eu estou trabalhando ali, por enquanto estou morando na casa que me emprestaram, por enquanto ele está internado, por enquanto eu estou desempregado. Essa fase por enquanto, ela nos fala de uma fase de transição, de um lugar que eu saí e vim parar num lugar que não é o lugar que eu sonhei, não é o lugar que eu planejei, mas por enquanto eu estou aqui. É algo provisório, mas eu estou aí. O por enquanto é exatamente o lugar que o povo de Israel, ou o povo hebreu, está. E esse momento que eu chamo de momento por enquanto, é um dos momentos mais delicados da nossa vida. Porque se nós não guardarmos nosso coração, se a palavra de Deus não estiver realmente latente na nossa alma, a gente se perde. É como um corretor de imóveis que no ano anterior vendeu 27 imóveis, e hoje ele está concluindo o ano, e durante o ano inteiro não fechou nem 5 casas. Como é que você está? Por enquanto, a média era 25 casas por ano, mas esse ano, por enquanto, não consegui a 5ª venda. Ou como aquele universitário que pagou suado sua faculdade, pegou ônibus, metrô, dormiu tarde, acordou cedo e se formou, pegou ali o diploma, e aí a gente pergunta: e aí, como é que você está? Por enquanto, eu estou trabalhando numa área que não é a minha, por enquanto eu estou tentando. Como isso é perigoso! Como se nós não soubermos lidar com essa fase, como nós podemos colocar tudo a perder? O povo de Israel está numa terra de por enquanto. Do lado esquerdo está o Egito, o lugar de onde eles saíram. E por pior que o Egito seja, por mais que lá eles construíram pirâmides, enfim, mas o Egito é um país rico,
o Nilo corre, e nas margens do Nilo, lá há humo, né? Todos os dejetos animais, enfim, o humo, o esterco, as margens do Nilo, quando transbordam, deixam tudo fértil, e as margens do Nilo, tudo que se planta, nasce. Então era muito comum mesmo escravos comerem bem no Egito, melancias, alhos porós, enfim, comiam tudo do bom e do melhor. Então eles saem do lugar que eram escravos, mas que comiam, com a proposta de irem para um lugar que é muito melhor do que o Egito, que é Canaã, a terra prometida. E lá em Canaã, eles têm uma promessa, uma terra que mana leite e mel, mas por enquanto, eles estão no meio, eles estão num deserto. E essa fase do por enquanto, ela é angustiante, porque é imprevisível. Eu não sei como eu vou acordar, e ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Momentos de por enquanto vão nos acompanhar sempre. E essa fase de Israel no deserto é a representação clara de uma terra de por enquanto. De um lado o Egito, de onde saíram, e do outro lado a terra que Deus prometeu, e uma fase que ninguém imaginou, não estava no cartaz, não estava na agenda ficar 40 anos numa fase de por enquanto. Você está numa fase de por enquanto? Você está numa fase, você fala, eu não planejei estar aqui, eu não planejei estar trabalhando com o que eu estou trabalhando, eu não planejei estar morando com quem eu estou morando, eu não planejei estar assistindo esse culto online, eu planejei estar na Elírio hoje, tinha até feito minha inscrição. Será que Deus não está nos colocando numa fase de por enquanto, só para ver onde está o nosso coração? A gente precisa tomar muito cuidado com a fase do por enquanto, porque essa fase do por enquanto, ela não é fértil para nada. No deserto não se planta, não se colhe, no deserto não tem água fácil, mas tem uma coisa que na fase do por enquanto é fértil, nasce sem nenhum esforço, é a reclamação. O que há de mais fértil na fase do por enquanto, nas estações que eu vivo, que não estavam nos meus programas, é a reclamação. E o texto que li a vocês é exatamente a reclamação dos hebreus. Eles estão reclamando pela qualidade da comida que eles têm. E eu sei que é muito fácil para nós agora lermos aqui em Números e apontarmos o dedo na cara deles, dizendo, vocês são ingratos, enfim, meu Deus, estão reclamando do maná. Mas veja, trazendo para os nossos dias, quantas fases do por enquanto que a gente vive, que nós estamos esmurrando a parede, simplesmente abrimos nossa boca de forma irresponsável para dizer que a gente não suporta mais. Tome muito cuidado, porque fases de por enquanto são fases muito férteis para reclamação, muito férteis. Os israelitas, como nós lemos em Números 11, eles estão reclamando e estão dizendo para Moisés o nível da sua insatisfação. Estão dizendo, olha, nós comíamos bem no Egito, e eu estou com saudade dos alhos porós, das melancias. Eles estão reclamando, não contra Moisés, e é esse o grande perigo. Presta atenção, você tem que guardar o seu coração em fases de por enquanto. Quando você trabalha num lugar que não é o lugar que você imaginou, quando você mora numa casa que não é a casa que você imaginou, quando Deus planeja para você uma estação diferente do que você planejou, guarda o seu coração, porque se você reclama na terra da transição, na terra do por enquanto, você pode estar reclamando contra Deus. Quando eles abrem a boca para dizer para Moisés, nós estamos cansados de estar nesse lugar, estamos cansados de comer o maná, seria melhor voltar para o Egito. É como se eles estivessem dizendo, olha Moisés, sem Deus a nossa vida era melhor. Se Deus não tivesse vindo, nossa vida seria melhor. Olha o absurdo que algumas reclamações que nós podemos fazer podem estar soando, quando eles dizem que estão enjoados da comida que Deus deu para eles. Meu Deus, era para eles morrerem escravos, era para eles morrerem à míngua no deserto, era para eles morrerem. Vigie a sua boca, cuide em observar o que você está reclamando.
E agora, com a voz chorosa, está lá, versículo 5 do capítulo 11. Olha a reclamação dos hebreus. Com a voz chorosa, vou tentar dramatizar aqui para você. Moisés, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Quem deu o maná? Quem proveu o maná? De onde veio o maná? O maná veio de Deus. O maná foi o sustento de Deus. Mas agora eles estão enjoados do maná. Eles estão desejando comer aquilo que os seus cafetões, os seus donos, os escravistas davam para ele. Porque estão enjoados do que Deus tem dado. Quantos estão enjoando da igreja? Quantos estão dizendo: eu quero curtir a vida porque eu estou enjoado de ir para a igreja, estou enjoado de ser crente, estou enjoado de dizimar, estou enjoado de louvar, estou enjoado, todo dia a mesma coisa, pastor, todo dia o culto é igual, a igreja é igual. Legal era quando eu bebia, fumava, cheirava, quando não tinha hora para acordar. Tome muito cuidado, porque talvez você está dizendo: Deus, a minha vida era melhor quando o Senhor não estava comigo. A minha vida era melhor quando o Senhor não tinha me tirado do Egito. Tome muito cuidado com o que você diz da terra do por enquanto. Deus havia os libertado das mãos de Faraó. Deus havia os protegido do sol. Havia uma nuvem para protegê-los do sol. Deus fez todo o carinho de colocar uma coluna de fogo para os proteger do frio do deserto. As roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam, tudo preservado. A água saiu da rocha, tudo feito com carinho, tudo. Mas não tem jeito, se você não guardar o seu coração na terra dos por enquantos, você vai esquecer de tudo isso e você vai se queixar contra Deus. Eles não estavam reclamando da comida, eles não estavam reclamando do maná, eles estavam reclamando de Deus, pois havia sido Deus que tinha os enviado para lá. Vigie seu coração na terra do por enquanto. Vigie seu coração. Quando Deus permite uma estação que está fora da tua agenda, vigie. Vigie seu coração quando você ainda não passou no concurso público. Vigie seu coração quando você ainda não passou no vestibular. Vigie seu coração quando você ainda não foi aprovado na autoescola. Vigie seu coração quando o financiamento bancário ainda não foi aprovado. Vigie seu coração quando o médico disse: sinto muito, mas não posso suspender o remédio, você ainda precisa fazer mais uma sessão de quimioterapia. Vigie seu coração, porque se você abrir sua boca reclamando, você pode não estar reclamando do hospital, do médico, da esposa, você pode estar reclamando de Deus. Vigie. Vigie. Cuidado, para alguns abrem a boca: estou cheio de morar na casa dos meus pais, estou cheio de ganhar esse salário que eu recebo, estou cheio. E aos poucos, valores tão preciosos vão morrendo. Eles não lembraram do Mar Vermelho, não lembraram de nada, mas eu quero lembrar, eu preciso lembrar. Você está entendendo? Eu sinto Deus aqui. Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar que esse lugar que eu estou não é o melhor. Não, o melhor não é o culto online. O melhor é ter gente aqui. Não é o melhor. O melhor é eu estar na igreja. O melhor é eu estar do lado de gente. Não é o melhor. Não é estar sentado num sofá. Não é estar com o celular na mão. Quantos estão vendo o culto pelo celular? Não. O melhor não é isso. O melhor não é andar de máscara. O melhor não é ver os shoppings fechando mais cedo. Não, o melhor é eu ir para o shopping. O melhor é eu gastar dinheiro. O melhor é eu fazer um réveillon enorme, chamar todo mundo. Não é. Mas esse ano é o ano do por enquanto. É o ano que todo mundo não sabe para onde vai. Guarda seu coração. Guarda. Porque em terras de por enquanto, além de ser um lugar fértil para reclamar, também é um lugar fértil para crises nervosas.
quando o povo vai bater na tenda de Moisés, e eles chegam dizendo: estamos cansados de comer maná, estamos enjoados, queremos carne. E tem hora que na terra do por enquanto, além de ser um lugar que eu não queria estar, pessoal, é um lugar que eu sou pressionado por pessoas. As pessoas cobram a minha atitude, cadê você? Cadê teu Deus? Cadê tua fé? E as pessoas foram atrás de Moisés. Quando você tem um plano de Deus, poucas pessoas vão te ajudar, mas muitas pessoas vão se importar com a sua fé, quando aquilo que você prega não é o que você está vendo. Em outras palavras, quando está tudo bem, você fala que Deus é bom, ninguém liga. Mas quando você fala que Deus é bom, confia em Deus, e nem mesmo a sua vida mostra que é possível que Deus está ali, porque é tanta coisa fora de prumo, é tanta coisa que não combina com um bom discurso. Mas o melhor lugar para ver Deus, eu vou te ensinar hoje, é a terra dos por enquantos. Mas lamentavelmente, Moisés não aguentou a bronca. Se a terra dos por enquantos é uma terra fértil para reclamação, a terra dos por enquantos também é uma terra fértil para desequilíbrios emocionais, crises nervosas. Eu vou ler para você a fala de Moisés diante da pressão que o povo colocou nele. Eu quero que você observe as palavras que Moisés usa, o nível do desequilíbrio emocional. Por isso não subestime as suas fases de por enquanto. Moisés é um homem muito melhor do que qualquer um de nós aqui. A fé de Moisés é muito maior que qualquer uma de nós aqui. E se ele entrou nesse colapso nervoso por conta de uma pressão, de uma fase de por enquanto, quem dirá eu e você? Números 11:11. Números 11:11 diz, joga aí para o pessoal de casa. Ele perguntou ao Senhor, olha a fala do grande Moisés: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? For por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido? A levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Onde? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso, é o Moisés falando, não posso levar todo esse povo sozinho. É o Moisés. Essa responsabilidade Deus o chamou, mas agora na terra do por enquanto, Ele diz que é muito para Ele. Vigia seu coração. Se é assim que vai me tratar, Deus, mata-me agora mesmo. Mata-me. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Meu Deus, essa é uma oração de um homem que está numa fase de por enquanto, e que não está aguentando, então por isso ele entra em crise nervosa. Quantos estão me assistindo hoje em crises nervosas? Quantos pastores, líderes, mães, pais, que chegam como Moisés a pedir a morte? Ele fala coisas pesadíssimas aqui. Ele fala que o fardo é pesado demais para ele. Ele fala que não aguenta, que ele prefere morrer do que continuar fazendo aquilo. Mata-me, Senhor. E é muito comum nós entrarmos em crises quando estamos na fase dos por enquantos, porque na fase do por enquanto a gente se desespera, porque não é o que a gente queria, não temos controle. E ele fala abertamente: eu não posso levar mais esse peso, eu não posso, é pesado demais para mim. E aí ele pede a morte: mata-me, mata-me. Eu estou tendo um dia péssimo, mata-me. Eu quero dizer que você vai ter dias péssimos, e nós vamos ter vontade de dizer para Deus: Senhor, tira tudo da minha mão, eu não quero mais,
eu não quero mais. Eu não quero mais esse negócio de igreja. Eu não quero mais esse negócio de santidade. Eu não quero mais esse negócio de estar casado. Eu não quero mais esse negócio de ter filho. Eu não quero mais esse negócio de trabalhar. Tem dia que você vai trabalhar o dia inteiro e você vai chegar em casa e vai dizer: é para isso que eu fiquei o dia inteiro, para ouvir humilhação. Trabalho igual como dizem, um condenado, e ninguém olha na minha cara. É demais para mim. É demais. É demais a falta de reconhecimento, a falta de gratidão das pessoas. Meu irmão, sempre haverá um dia que o por enquanto vai destruir nossa alma. Sempre vai ter um dia que nós vamos abrir a boca para dizer: eu não aguento mais. Como uma mulher que está tentando com o marido há anos, e ela diz: não aguento mais. Como uma mãe que tem problemas com o filho no vício, chega em casa, não tem o micro-ondas, no outro dia não tem o freezer, no outro dia vendeu a televisão, e a mãe fala: eu não aguento mais. É desse jeito que Moisés se sente. Tem vezes que parece ter uma mangueira injetada na gente. A gente ora, clama, mas não tem jeito. A sucção é tão alta que a gente esvazia. E todos nós que carregamos o Evangelho, todos nós temos que conviver com essa dura realidade. A terra do por enquanto vai nos mostrar o quanto a gente não está pronto para as coisas ainda. Nós achamos que estamos preparados, achamos que estamos prontos, mas não estamos. E por mais que Moisés fosse experiente, capaz, um homem cheio de Deus, um homem que viu Deus como poucos, mas ele não estava preparado para a fase do por enquanto. E é nesse momento que a gente precisa pensar seriamente em como está o nosso coração. Agora, a terra do por enquanto é fértil para reclamar, é fértil para crises emocionais, mas também é fértil para a provisão de Deus. Deus sempre vai ter algo para falar com você no teu desapontamento. E eu quero dizer para você, vem mais perto aqui. Eu quero dizer para você que nem tudo que Deus te abençoa é vontade dele. Algumas coisas Deus te dá só para calar tua boca e calar minha boca, que ele é Deus. Mas ele vai nos dar para mostrar que não adianta ter a bênção no tempo errado. Não importa ter a bênção se a estação não é a estação da bênção. Não adianta querer a bênção do casamento se não é a estação de casar. Não adianta querer a bênção de ser empresário se não é a estação de ser empresário. Errar o tempo compromete a bênção. Não era o tempo deles comerem carne, era o tempo de maná. Era o tempo de comer a comida que Deus deu. Não era a melhor comida, mas era a comida que sustentava. Era a comida que dava para fazer bolo. Era a comida que não estragava no deserto. Você quer carne? Eu vou te mostrar que eu sou o Deus da provisão. Eu vou te mostrar. Você quer? Mas eu vou te mostrar, eu vou te dar. E você vai ver que a minha bênção no tempo errado, ela faz mal. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para você não querer que Deus te abençoe numa estação errada. E muitas vezes eu vou te mostrar que Deus mandou carne, mas não era a época da carne. Em Números 11:16, fica comigo aí, não vai embora não. Vamos lá, rapidinho. Números 11:16. E o Senhor disse a Moisés: você está cansadinho, Moisés? Você está cansadinho? Você está com mimimi? Beleza, separa aí 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei neles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Deus chamou quem? Só Moisés. Mas agora Deus falou: você quer gente para te ajudar? Você quer gente para te ajudar? Eu te dou, chama lá. Chama lá, você acha que é? Tá bom. Chama lá. Eu não aguento mais esse peso, chama lá. Esses 70 homens não eram da vontade de Deus. Eu afirmo que eu preguei recentemente. Raras são as pessoas que você não trouxe para a sua vida que te dão problema. A maioria das pessoas que te dão problema, 90% das pessoas que te arrebentam hoje, são pessoas que você trouxe para a sua vida. Deus nunca planejou esses 70 homens, mas porque Moisés começou na terra do por enquanto, eu não aguento, é pesado demais para mim, eu não suporto, eu prefiro morrer. Tá bom, então chama 70. E quem matou Jesus no Novo Testamento? O Sinédrio.
Que começou aonde o sinédrio? Com o mimimi de Moisés. Toma muito cuidado, porque na terra do por enquanto a carência vai bater, a autocomiseração vai bater forte, o sentimento de injustiça, de que eu sou uma vítima da humanidade vai bater, e você vai baixar a qualificação para colocar gente ao teu lado, e Deus vai permitir, só para você aprender que quando Ele te chama, Ele te respalda, e você não precisa fazer puxadinho, não precisa pôr arame duro epoque, não precisa pôr fita crepe, não precisa fazer nada. Se Ele te chamou, Ele não vai passar da fronteira do teu limite. Você precisa entender que Ele te chamou. Guarda teu coração na fase do por enquanto. Guarda teu coração. Guarda. Só que aí Deus abençoa num tempo que não era o tempo da bênção. Só que aí Deus disciplina. Lembre-se que todo esse problema foi gerado por uma situação só. Eles estavam enjoados do maná. Toda essa crise que fez Moisés pedir a morte, que fez o povo querer voltar para o Egito, tudo isso por causa da barriga, por causa do estômago, porque eles estão enjoadinhos de comer miojo, porque eu não aguento mais comer ovo todo dia, porque eu não aguento mais ficar com esse VR que só dá para comer no negócio do Nordeste, no restaurante do Nordeste, comida do Nordeste. Estou cansado, quero comer no rodízio. Irmão, Deus vai abrir porta para você, só para te mostrar que a tua decisão é pior do que a dele. Vocês querem carne? Vamos ver o que Deus responde para eles. Números 11 e 18. Vamos lá. Fica comigo aí. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão. Quem está aqui me responde: vocês comerão carne. É o que vocês querem? Não é o que eu quero. É o que vocês querem? Amanhã vocês comerão. Vocês estão pararam de orar, pararam de me adorar para colocar os caprichos de vocês. Então, amanhã vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram, dizendo a ele: ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Deus ouviu. A gente estava melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Segura o 19. E vocês não comerão carne apenas um dia. Uau, vai abrir um boi do povo aqui? Vai abrir né? Não, vocês também não comerão 2 dias, ou 5 dias, ou 10 dias, ou 20 dias. Só se liga se Deus estava feliz ou bravo. Mas o mês inteiro, até que lhe saia a carne pelo nariz. Vocês vão comer até sair pelo nariz. E até que vocês tenham nojo dela. Nojo. Porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele dizendo: por que saímos do Egito? Você está reclamando porque agora virou crente e não pode beber e fumar? Vai lá beber e fumar. E você vai beber e fumar até teu pulmão não aguentar mais. Você está reclamando porque agora é um voluntário? Eu estou estressado com a igreja. Estou estressado com esse negócio de escala. Eu estou estressado com esse negócio de comprometimento. Estou estressado com esse negócio de ter que dizimar. Está enjoadinho? Está enjoadinho? Está enjoadinho? Você quer o quê? Eu quero liberdade. Quero liberdade, quero curtir, eu quero aproveitar. Você quer liberdade? Então você vai ter liberdade hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Você vai ter liberdade até mesmo quando sentarem a mão na tua cara e você vai clamar: ai meu Deus, não, bate mais uma vez. Você quer liberdade? Eu quero ver você lidar com a liberdade quando a depressão bater tua porta. Eu quero ver você lidar com a liberdade quando o vício for maior que a tua autoridade física e mental. Eu quero ver você lidar com a liberdade quando a solidão deformar tua alma, e ao invés de solitude para encontrar Deus, você está desesperado e vai para a tarja preta. Tome muito cuidado, porque algumas vezes nós não estamos reclamando da comida,
Não estamos reclamando da casa, do salário, da igreja. Algumas vezes nós estamos reclamando de Deus, dizendo: Pai, a minha vida era melhor sem o Senhor. Eu era mais feliz sem o Senhor. Eu era mais contente quando não vinha para a igreja. Eu era mais realizado antes do meu batismo. Foi só me batizar, foi só me converter que eu... Toma cuidado com a terra do por enquanto. E aí Deus dá o recado, e Moisés dá o recado. Mas aí vem a boca de um homem que é líder, dá o recado. Mas olha o que Moisés fala. Veja se não dá vontade de dar um murro na cara de todo mundo aqui. Números 11, 22. Olha a pergunta idiota que Moisés vai fazer para Deus. E não fica rindo de Moisés não, porque nós fazemos a mesma pergunta idiota. Será? Deus já prometeu carne. Olha o papo de Moisés com Deus. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Quer dizer, Deus disse que daria carne, e agora Moisés está trocando uma ideia, dizendo: mas será que dá para fazer isso mesmo? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Olha a resposta de Deus. Meu Deus, que vergonha. O Senhor respondeu a Moisés: ei Moisés, estaria limitado o poder do Senhor? Ei, que isso? Você está me perguntando, você está tentando juntar matemática para eu cumprir o que falei. Agora você verá a minha palavra se cumprir, cheiroso. Agora você vai ver. Irmãos, como nós não podemos entrar em Canaã com esse coração sujo que a gente tem. A terra do por enquanto, ela é fértil para reclamar, ela é fértil para crise emocional, ela é fértil para provisão, mas ela é fértil para revelar o nosso coração. Olha o coração de Moisés. Bastou apertar que ele já disse que Deus não é capaz. Bastou apertar, bastou faltar um pouco de dinheiro, bastou o remédio não fazer efeito, bastou o namorado dar um pontapé no traseiro, bastou. Será que Deus pode me fazer feliz mesmo? Será que Deus pode me dar um bom encontro? Será que Deus pode realmente fazer eu sair dessa crise? Toma vergonha na tua cara. Pare para acreditar naquilo que Deus está fazendo. Creia naquilo que Deus está fazendo. Acredite. Aquilo que você está vivendo hoje está revelando o seu coração. E nós temos que olhar para nós e dizer: como eu ainda não mereço estar no lugar que eu projetei. Como eu ainda não mereço estar no lugar que Deus me projetou. Como eu não mereço. Como eu não mereço. Como eu não mereço ganhar o que eu quero. Como eu não mereço. Como eu ainda não encontrei. Como eu não mereço. A terra dos por enquantos são os lugares que mais nos abençoam, porque elas nos esfregam na cara o quanto que a gente quer, a gente ainda não merece. Elas esfregam na nossa cara, sem maquiagem, de o quanto que a gente quer, a gente não merece. Do quanto da felicidade que a gente quer, a gente ainda não merece. Do quanto da paz, eu queria ter paz, cadê? A gente não merece, porque a gente ainda tem um coração que depende do exterior para confiar em Deus. Meu Deus, nos ajude. Deus fala: você está duvidando de mim, Moisés? A Bíblia diz que Deus manda um enxame de codornas, vem voando de todos os lados. Todos os lados. E a Bíblia diz que a altura de 1 metro, as codornas ficavam empilhadas. As codornas são aves pequenas, mas a altura de 1 metro. E aí o povo começou a comer, pegar e esquecer que eu não posso celebrar naquilo que Deus não tem para mim. Tem muita coisa que Deus vai te permitir e você vai ter que lembrar: mas não é para isso que Deus me mandou. Eu vou dizer não. Tem vezes que Deus vai dizer: eu estou te dando, mas não é minha vontade, e eu só quero ver se você vai ficar com a minha vontade, ou se você vai ser seduzido pelas tuas emoções. Eles começaram a pegar as codornas, celebrar, talvez jogar para cima as carnes. E a Bíblia diz que na hora que eles começaram a comer, Deus os matou. Deus enviou uma praga.
Enquanto a carne, a Bíblia diz que enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, se acendeu a ira do Senhor e os feriu com uma praga muito grande. Meus irmãos, muitas pessoas morreram naquele dia, porque duvidaram de Deus numa terra do por enquanto. Muitas pessoas viram sua história encerrar naquele dia, tudo porque se enjoaram da vontade de Deus, se enjoaram do sustento de Deus, acharam que é pouco, e o que o Egito me dava é mais. Tome cuidado. E eu amo quando nós vemos pais que disciplinam seus filhos. Deus não teve prazer em nada de fazer aquilo, mas Deus estava disciplinando eles, porque a terra do por enquanto é uma terra de disciplina. Funcionários que obedecem seus chefes, a maioria deles são filhos que aprenderam a obedecer seus pais. E filhos que obedecem a pais são filhos que os pais disciplinam, que os pais têm coragem de dizer: não, você não vai dormir fora hoje, você não vai, eu não vou te dar o presente, e não é por falta de dinheiro não, mas eu não vou comprar porque não é hora de ter presente. Lá em casa minha filha não ganha presente de Natal, desde que ela nasceu. A gente ensina ela que o Natal é o aniversário de Jesus. Nada contra quem dá presente de Natal, mas eu ensinei a Júlia: Natal é aniversário de Jesus, você não vai ganhar presente de Natal. Ah, mas não vai. Natal é aniversário de Jesus, nós vamos dar presente para Jesus. Deus está te disciplinando, meu irmão. Nós somos ainda infantis. Se a terra do por enquanto é uma terra que fértil para reclamar, fértil para crises emocionais, fértil para a provisão de Deus, só para mostrar que eu estou errado, fértil para disciplina, eu encerro dizendo que a terra do por enquanto também é a melhor terra para transformar a nossa vida. É o lugar onde o Espírito Santo vai dizer para você: agora confia em mim, confia em mim. Aprendeu que você não pode? Aprendeu que você não sabe? Aprendeu que você não é a última bolacha do pacote? Então agora baixa a cabeça e confia em mim, siga-me. Quando eles saem do Egito, libertos por Deus, eles ainda não eram ordeiros, não eram educados, não tinham boas maneiras, ainda não aprenderam a orar e adorar como deveriam. Eles não estavam prontos para entrar na terra que Deus tinha para eles, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E o lugar mais perfeito para Deus tirar lugares que você saiu, mas não saíram de você, é na terra do por enquanto. São nas fases que você olha e fala: eu não queria estar aqui, eu não queria viver isso agora, não é isso que eu sonhei. E é nesse lugar que Deus vai arrancar, como se arranca um tumor, aquilo que você já deveria ter deixado faz tempo. Deus está nos forjando na terra do por enquanto, para que o nosso coração seja um coração que aprenda a dar graças pelo maná, que aprenda a dar graça pelo muito e pelo pouco. Deus está nos forjando para que a gente não se perca. Quando você estiver na terra do por enquanto, nunca se esqueça disso. Vem perto aqui. Nunca. Na terra do por enquanto, o seu coração está em perigo. Na terra do por enquanto, o seu coração está em perigo. Guarde o seu coração. O deserto, o Sinai, pode ser um lugar de transformação, mas pode ser o lugar que você vai morrer. Quem comeu a carne morreu. Mas eu encerro dizendo que você está numa terra de por enquanto. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para mim nessa fase. Eu vou aprender a confiar em Ti nessa fase. Eu posso até estar enjoado, eu posso até estar enjoado, mas eu acredito que o Senhor não errou. Alguma coisa em mim o Senhor está mudando, alguma coisa na minha cabeça o Senhor está transformando. Eu não estou pronto, eu ainda não mereço o lugar que o Senhor tem para mim. Então me trata, Senhor, me trata. Guarda o seu coração na terra da transição, guarda o seu coração na terra do por enquanto. Se você é jovem ainda não trabalha onde estudou, continue trabalhando aonde Deus te permitiu. Se você ainda não mora no apartamento que queria, mora no fundo da casa de um parente, dê glória a Deus por essa fase. Seja grato,
porque quando você abrir a boca para reclamar, você não está reclamando da casa, você não está reclamando do lugar, você está reclamando de Deus, porque você não entregou sua vida para Deus, você não tem sido fiel, você não tem confiado. Então não duvide. Eu vejo Deus aqui. Eu vejo Deus levantando pessoas agora que estão me assistindo, pessoas de vários lugares, que antes desse culto estavam dizendo: eu vou me matar, eu vou jogar tudo pro alto, amanhã eu peço a conta. Eu vejo pessoas encontrando o Espírito Santo nos seus desertos, aleluia. Eu vejo pessoas sendo renovadas no seu deserto. Nada fora de você mudou, mas você está dizendo: Senhor, eu não quero mais carne não, Senhor, eu quero a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu não quero carne não, Senhor, não precisa, se o Senhor não me der esse carro novo, esse ano está tudo bem, se o Senhor não me está tudo bem, eu só quero entender que o Senhor está aqui onde eu estou agora, nessa casa que eu moro, a tua presença está aqui, eu quero desfrutar da tua presença. Ainda que o maná seja enjoativo, não tem problema, a tua presença compensa tudo. A tua presença compensa um lugar que não tem água, a tua presença compensa um lugar que não tem conforto, a tua presença compensa um lugar que não tem nada agradável. A tua presença, eles pararam de desfrutar do Deus que sustentou, eles pararam de desfrutar do Deus que os guardou, para ficar reclamando de comida, querendo comer melancia, alho poró. Que bobagem! Que é uma melancia perto da glória de Deus? O que é comer? O que é ganhar um pouco a mais? O que é um carro novo perto de desfrutar da presença que nos ergue, da presença que nos faz ficar de pé quando não há razão, da presença que estremece nossa alma, da presença que nos faz ver o impossível, da presença que nos faz crer contra toda a desesperança, da presença que nos faz falar e a nossa voz é como uma clareira no meio da escuridão, da presença que inflama a alma e eu posso incendiar, assim como a macumba pega nos outros, assim como a depressão pega nos outros. Há um homem incendiado na terra do por enquanto, deixa as pessoas confusas, porque falam: ele passa pelo tudo que eu passo e ele não morre, ele não cai, porque eu sei que ainda que as coisas estejam enjoativas, ainda que a rotina tenha chego na minha vida, a presença de Deus é maravilhosa. Ah, como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar com o salário que... Ai, como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom adorar, como é bom levantar minhas mãos e adorar, como é bom lembrar de tudo que já era para eu ter caído, já era para eu ter morrido, já era para eu ter falido, já era para eu ter aquela doença, era para ter me matado, já era para minha roupa ter sido consumida, já era para eu ter morrido no calor do deserto, já era para eu ter morrido no frio da noite no deserto, já era para Faraó ter me pego e eu cheguei até aqui hoje. Não estou no lugar que eu planejei, ainda não é o lugar que Deus tem para mim, mas como é bom ver que o Senhor tem cuidado de mim, como é bom perceber que não tem me faltado nada. Quando eu tive sede, a água saiu da rocha, quando eu tive fome, Ele mandou o maná. Como é bom perceber que em tudo há um cuidado de Deus. Se você tiver um pouquinho de interesse, um pouquinho de boa vontade, você vai ver que nessa terra do por enquanto há tanto cuidado de Deus, há tanto cuidado de Deus. E se você vê o cuidado de Deus, você é imparável. Se você vê o cuidado de Deus, haverá um novo cântico na sua boca. Se você vê o cuidado de Deus, haverá um novo brilho nos seus olhos. Se você vê o cuidado de Deus, você vai saber que o melhor lugar não é Canaã, não é o Egito. O melhor lugar é onde Deus está. O melhor lugar é onde Deus está. Se Deus for para o inferno é o melhor lugar. Se Deus descer à profundeza do oceano, o oceano é o melhor lugar. O melhor lugar é onde Deus está. E Deus está no seu por enquanto. Deus está nessa empresa que não é que você queria trabalhar. Deus está aí. Deus está nessa casa que te emprestaram. Deus está nesse salário mínimo que você recebeu. Deus está nessa Bolsa Família que é o que te restou. Deus está.